Boa noite. Alguma vez você já leu Apocalipse capítulo 5? Cara, você tem que ler esse livro, especialmente esse capítulo. Ele é muito forte, ele é muito pessoal. Ele fala sobre o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e que não existia, que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro e nem sequer ler o livro, e muito menos olhar para ele. E João fala que estava chorando e chorando muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro. E de repente um dos anciãos fala para ele para parar de chorar, que não precisa mais chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, ele é digno, ou seja, Jesus. Cara, você tem noção do que esse texto quer dizer? Ele diz claramente que nossa vida como um livro, ela está à destra de Deus. O livro, escrito por dentro, por fora, e que tem 7 selos. Eu entendo, fazendo uma analogia, que esse livro seja a nossa vida por conta das muitas coisas que a gente vive durante nossa existência aqui, das muitas coisas que a gente faz, das muitas coisas que a gente acerta e das muitas coisas que a gente erra. Coisas que a gente se orgulha de esbanjar, de ostentar e de dizer que fez, e coisas que a gente tem vergonha que fez, que cometeu, que não deveria ter feito. Algo assim. Todo mundo tem um arrependimento, todo mundo tem uma culpa, né, escondida. E essa culpa adoece a alma. E o pior de tudo é que você não tem para onde correr, que você não tem como se livrar dessa culpa por si mesmo, sozinho. Você não consegue recomeçar sem o perdão. Você não consegue recomeçar sem um Redentor. Você não consegue recomeçar sem o sangue do Cordeiro. Sem que o Cordeiro, que é digno de abrir o livro, abra de novo esse livro, que é a sua vida. E não só leia tudo que está escrito, mas também reescreva toda uma nova história para a sua vida. Muitas vezes a gente perde a esperança, muitas vezes a gente se magoa com as situações, com as pessoas. A gente é magoado, a gente magoa, somos falhos, somos pecadores. E às vezes esses pecados, essas falhas, elas nos paralisam, elas nos prendem, elas nos aprisionam, de tal maneira que você fica ali, não consegue sair daquilo, não consegue partir, não consegue seguir adiante. E também não consegue se refazer, porque ninguém consegue se refazer sozinho em si mesmo, a partir de si mesmo. Nós não somos autossuficientes para isso. Mesmo que o poder para que isso aconteça esteja dentro de nós. Que poder é esse? Deus, a essência de Deus, a existência de Deus, o Espírito de Deus que habita em todos nós, que é capaz de nos refazer, de nos revigorar e dar um reset, um restart na nossa vida. João chorava muito quando ele, ali no céu, vendo os anjos, os anciãos, os Espíritos de Deus, e mesmo assim ninguém conseguia tocar no livro, pegar aquele livro e ler aquele livro. Ninguém era digno sequer de olhar para ele. Você já tem noção quão maravilhoso é o que Jesus fez para nós?
Não é à toa que lá no início, em Gênesis, na tentação, quando Adão e Eva estão passeando no paraíso e caem ambos na tentação, e a palavra de Deus diz que de repente os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. E quando Deus veio ao fim do dia para conversar com o homem, para falar com o homem, porque era rotina e é rotina, Deus sempre nos busca diariamente, todos os dias, e nos fala de várias formas e de muitas maneiras. Naquele tempo ele falava pessoalmente, cara a cara. E quando ele chegou no paraíso, ele não encontrou nem Adão nem a Eva. Ambos tinham fugido quando ouviram a voz do Senhor, porque estavam envergonhados, estavam nus. E eles confessam a vergonha que estavam sentindo. E Deus diz para eles: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Porque a inocência, a pureza da alma sem pecado, do espírito sem pecado, a nudez não era nenhum problema, a nudez não era pecado, nada disso. E eles confessam o pecado em que caíram, e Deus, ali, como um sinal de Cristo, ele provê roupas para eles, ele provê pele de cordeiro. O cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Cara, você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus te ama desde a fundação do mundo? Que Deus se importa com você desde a fundação do mundo? E que antes que houvesse pecado no mundo, antes que Adão e Eva caíssem no pecado, Deus proveu a graça. E a graça está aí, e a graça existe, e muitos de nós não percebemos. Esse texto é lindo por isso, porque mostra que ainda hoje e no futuro, nas gerações futuras, o sangue do Cordeiro ainda funciona. O sacrifício do Cordeiro ainda é suficiente. E mais do que isso, o Cordeiro ainda se importa com a nossa vida, ainda quer mudar nossa vida, nosso caráter, nosso coração. E não só ler o que está escrito no livro da nossa vida, e não só olhar para a nossa vida, e não só pegar a nossa vida, mas reescrever a nossa vida, reescrever a nossa história. Por isso, eu queria te pedir uma coisa nessa noite, de coração. Se você está triste, se você está amargurado, se você está angustiado, se você está com raiva de alguém, se você está com o coração pesado por conta de algum vacilo que você cometeu, de algum erro que você cometeu, quem somos nós para te julgar, quando quem poderia nos julgar, que é Deus, oferece o perdão ao invés do julgamento. Então, o que eu peço para você? Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Renove suas forças e olhe para o Cordeiro. E olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos teus dias, Ele cuida de cada momento da sua vida. Eu sei que às vezes não parece, porque a vida é dura, porque as coisas não são fáceis, são difíceis, mas acredite, mesmo quando você não percebe, o Senhor é contigo, Ele cuida de ti e Ele está sempre de braços abertos para ti. Então, nessa noite, se você está assim como João estava, chorando, porque não tinha ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem olhar para ele, assim como João, escute a voz do ancião que dizia: pare de chorar,
Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você tem noção disso? Você sabia disso? Ah, eu não sabia, pois fique sabendo. Jesus, Ele pode, Ele é digno de abrir o livro da sua vida, de olhar para a sua vida, de tomar nas mãos e não só conhecer a tua história, mas mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua situação. Por isso, nessa noite, eu peço em nome de Jesus que você, ao se conscientizar disso, tome essa verdade para si e faça disso uma âncora da sua alma. Faça disso um alicerce para a sua vida. E não deixe que as circunstâncias da vida te dominem, que as dificuldades da vida, que não é fácil, a gente sabe, te paralisem, te travem, te frustrem e te deixem selado com 7 selos, incapaz de continuar, incapaz de prosseguir, incapaz de recomeçar. Não faça isso com a sua vida. Não desista da vida. Não desista de seguir em frente. Eu peço a Deus que você tome essa consciência. E peço a Deus que em Jesus você se permita um recomeço, uma nova história. Que Ele possa tocar no seu coração nessa noite. Que o Espírito Santo possa trazer ao teu coração não só o conhecimento, mas também o convencimento, a fé de que essa palavra é real, é verdadeira e que, embora simples, não é simplória, é poderosa em Deus para mudar a sua vida, mudar a sua situação e a situação dos seus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe nessa noite em nome de Jesus. E eu agradeço demais a Deus pela oportunidade de estar falando com você nessa noite. Peço de novo que você não desista da vida, embora esteja desanimado, não desista de prosseguir, embora esteja cansado. Não desista de recomeçar, embora esteja amargurado, magoado, machucado. Jesus tem vida nova para ti. Deus te ama tanto que antes da fundação do mundo Ele já proveu graça e recomeço para ti, mudanças para ti. Amém? Que você possa crer no seu coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar um pouco comigo, se você pode. Amém? Pai amado, eu te louvo e em Cristo te agradeço por essa palavra. Te agradeço por tua bondade, por tua misericórdia, por tudo o que tu tens feito, Senhor, pois tu és Pai, pois tu és maravilhoso. As tuas mãos estão estendidas sobre a nossa vida, Senhor, para mudar toda e qualquer situação, para transformar a nossa vida, a nossa história, o nosso coração, Senhor. Muda o que precisa ser mudado, Senhor. Aperfeiçoa o que precisa ser aperfeiçoado. E nos ajuda, Senhor, a abandonar o que precisa ser abandonado. Deixar para trás aquilo que já não serve mais, aquilo que virou amarra, virou peso, virou paralisação na nossa vida, na nossa alma. Que o Senhor possa, com tuas mãos poderosas, através do sangue e do sacrifício do teu Filho Jesus, renovar a nossa vida, renovar a nossa fé e nos levar adiante. Em Cristo Jesus eu te louvo, Pai, e em Cristo Jesus eu te peço, alcança cada coração que está vendo esse vídeo, alcança cada coração que está orando comigo, e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor fez para nós desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus.